perdoar, pra me salvar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, aleluia, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida
primeira praga começa a humilhação. O rio Nilo era adorado por toda aquela nação. Pro Egito era sagrado, trazia superstição. Deus fez o rio virar sangue, e o sangue era maldição. E essa praga terrível era só demonstração que o controle das águas Deus tem na palma das mãos. Chegando a segunda praga, trazendo grande agonia, havia uma certa imagem que com uma rã parecia. Diziam que esta bobagem o Egito protegia. Deus enviou tantas rãs que até na imagem subia. Pra todo canto que olhava era só rã que se via. Deus provou para os egípcios que a imagem pra nada servia. As pragas que vêm agora provocam longe gastura. A terceira foi pior, levando o povo à loucura. Bicho caía no olho, aumentando a amargura. A quarta era de mosca, foi uma nojeira pura. Deus mostrou a Faraó que com ele a linha dura. Deus inseto e Deus mosca, Deus fez. Perderem a postura. A quinta, sexta e sétima foram pragas muito fortes. Na quinta Deus fez morrer aves e animais de corte. Ninguém pôde socorrer, Deus nenhum trouxe suporte. Na sétima Deus mandou Rússia, nenhum homem teve sorte. Na sétima Deus mandou Saraiva de sua morte. Tifões e Osíris souberam que só Deus é forte. Na oitava gafanhotos chegaram para devorar um Deus chamado Serapis que protegia o lugar. A imagem não deu escape, Deus veio a ela humilhar. A nona praga foi trevas, o Deus sol envergonhar. A décima os primogênitos, um anjo veio matar. Assim está comprovado que Deus igual ao nosso, igual ao nosso, igual ao nosso não há. Livro de Tiago, capítulo 4. Amém? Tiago capítulo 4, verso 8. Podem ficar sentados, a parte A apenas. Tiago capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Ou seja, Ele chega a você, quando você chega a Ele. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós.
Tome a atitude de aproximar dele, que ele aproxima de você. Segundo Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tomar 4 atitudes: orar, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Antes dele fazer o milagre, você aproxima dele, e ele aproxima de você, perdoando os pecados, e depois de mais coisas acrescentando. Lucas capítulo 9, verso 23. Por favor, abra sua Bíblia, Lucas 9, 23. Todos encontraram, amém? Lucas 9, 23 diz assim: e dizia a todos, 2 pontos, se alguém quer vir após mim, ou seja, quer ser meu discípulo, porque a palavra discípulo significa seguidor do mestre. Se alguém quiser vir após mim, alguém quer ser meu discípulo, ou seja, quer ter intimidade comigo, quer aprender comigo, negue-se a si mesmo, renúncia, pagar o preço da renúncia, renunciar à sua própria vontade. E tome cada dia, ou seja, todo dia, a sua cruz, uma missão. A missão de Cristo era a cruz, era a missão dele, morrer por nós, pelos nossos pecados. Então, tome cada dia a sua cruz, tome cada dia a missão, ou seja, o voto, o propósito que você fez. Né? Nós temos também uma missão aqui, buscar, principalmente, ganhar almas para o Senhor, é a missão. O que você faz para ganhar almas? Você evangeliza, o que você faz? Então, tome cada dia essa missão sua, como Cristo tomou a sua cruz também. Você tem a sua cruz, você tem a sua missão também. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Apenas esses 3 versículos. Oremos. Meu Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, Senhor. Tenha misericórdia das nossas almas. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te peço, ó Senhor, receba, porque abrimos nossas mentes, nossos corações para receber a visita do teu Espírito Santo. Meu Pai, muitas das vezes não sabemos pedir como convém, mas o teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu Senhor, nos dê entendimento desta palavra. Meu Pai, como eu relutei achando que era outra mensagem, mas o Senhor quis esta. Aprove o Senhor nos trazer essa palavra para nos edificar, para nos consolar, para nos redarguir, para nos instruir em justiça, para nos convencer das falhas, dos pecados, dos erros. O Senhor nos trouxe essa palavra, Senhor, para nos alimentarmos, sermos fortalecidos na Tua presença, para sermos capacitados para suportar as aflições deste século. O Senhor nos trouxe esta palavra, Senhor, para nos dar entendimento dos Teus mistérios, revelação dos Teus segredos, para aqueles que o temem. Pai, seja com o nosso escudo e o nosso broquel. Guarda-nos, meu Pai, de todas as setas malignas e dardos inflamados do inimigo. Faça de cada um de nós um vaso de honra, em que o Senhor possa confiar em nós os Teus segredos. Pai, revele para nós, meu Pai, a Tua vontade a cada dia, Senhor. Nos instrua, Senhor, para ter discernimento de espírito, para saber a diferença entre o espírito da verdade e o espírito do erro, e não nos enganarmos com falsas doutrinas, Senhor. Pai, te suplicamos também, Senhor, que da nossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas que somente sirva para edificar vidas, alimentar almas, Senhor. Pai, eu te peço que tudo que possamos fazer, falar ou pensar, seja para a glorificação do Teu nome e para o crescimento do Teu reino, para que o Senhor seja glorificado e a nossa fé cada vez mais acrescentada. Te pedimos, ó Senhor, que nossos olhos, ouvidos, bocas sejam ungidos para dedicar somente a Ti e fazer a Tua vontade. Meu Senhor, eu te peço, nos dê a humildade necessária para entender que só o Senhor é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Não são, meu Pai, as minhas palavras que vão te comover, mas um sentimento de um coração puro, Senhor, diante de Ti, é que o Senhor vai nos ouvir, Senhor. Uma transparência de reconhecer nossas limitações e fraquezas e arrependidamente confessá-las a Ti, Senhor, para que alcançamos a misericórdia e a graça de Ti. E assim cada dia mais crescermos neste conhecimento da Tua palavra. Meu Senhor, sabemos que quanto mais tentamos aprender, mais temos o que aprender.
Mas o Senhor nos ensina, meu Pai, na tua Santa Escritura, meu Pai, que o Senhor honra aqueles que te honram. Que o Senhor, meu Pai, aproxima daqueles que aproximam de ti. Que o Senhor, meu Pai, tem misericórdia dos que são misericordiosos. Ah, Senhor, tira de nós toda soberba, toda arrogância, toda exaltação que porventura a nossa carne queira se exaltar ou se gloriar. E te pedimos, ó Senhor, conceda-nos que quando estivermos falando, as tuas mãos estejam estendidas para salvar, para curar, transformar vidas. Meu Senhor, muitas das vezes, ó Senhor, falamos o que não deve e pensamos o que não deve. E por isso estamos aqui, Senhor, para sermos perdoados por Ti, Senhor, diante de um arrependimento sincero. E te clamamos, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que sabemos que legiões de demônios estão lá fora, Pai, esperando, meu Pai, nossas falhas para nos tragar. Mas o Senhor, meu Pai, já enviou seus santos anjos para guerrear, porque, meu Pai, o inimigo da nossa alma luta para nos fazer cair, nos fazer escorregar, nos fazer fraquejar, nos fazer atender à própria vontade, o ego, o eu. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que somente o Senhor cresça e nós diminuamos. Te pedimos, ó Senhor, nossas mãos e pés sejam para te glorificar, seja para te exaltar, Senhor, seja para buscar as almas para o teu reino, seja para invocar o teu nome, meu Senhor. Faça de nós salmistas, como o Senhor fez com Davi. Faça de nós, meu Pai, poetas, como o Senhor fez, meu Pai, com Salomão, com Jonas, meu Pai. Pai, faça como o Senhor fez, meu Pai, com Daniel, com disciplina para te buscar pelo menos 3 vezes por dia. Nos faça, meu Pai, como Moisés, para ser manso, meu Pai, e levar almas para o teu reino, como levou para a terra prometida. Pai, em nome de Jesus, nos faça, Senhor, como Elias, que não teve medo de enfrentar Jezabel, mas em determinado momento teve fraqueza, Senhor. Mas nos faça também, ó Senhor, como Eliseu, que soube assessorar Elias, meu Pai, submetendo a tudo que ele queria, para ter entendimento da sua vontade, Senhor. Meu Pai, nos faça, meu Pai, como Abraão, Senhor, que ficou aguardando a promessa, Senhor, talvez, ó Senhor, com algumas falhas, bem provável. A Escritura nos diz que ele cometeu falhas, mas quem de nós não falha, Senhor? Pai, nenhum de nós somos perfeitos, mas nos faça, Senhor, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, não teve medo da fornalha. Nos faça, Senhor, para a tua glória, Senhor, como Pedro, Senhor, que depois de convertido não aceitou ser crucificado igual o seu mestre. Ó Senhor, não nos permita se sentir dignos, ó Pai, ou achar que somos alguma coisa, mas nos dê a humildade necessária para reconhecer a sua grandeza e a sua soberania. Nós te agradecemos porque cremos, meu Pai, que o Senhor está aqui e que o Senhor está nos ouvindo neste momento. E cremos, ó Pai, que algo o Senhor fará por nós, porque o Senhor não reúne o seu povo em vão. Foi o Senhor quem disse, ó Pai, onde houver 2 ou 3 em teu nome, ele o Senhor estaria. Então nós cremos que o Senhor está aqui. O Senhor falou que nós faríamos coisas maiores do que o Senhor estava fazendo, Senhor. Pai, eu sei porque é o Senhor quem faz através de nós. Ó Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te suplico, ó Senhor, cumpra cada palavra, cada promessa, manifesta-se, meu Pai, em glória diante de nós, e te pedimos também que as nossas orações sejam respondidas, e que tudo, absolutamente tudo que fizermos, seja para a glorificação, exaltação do teu nome, no meio do teu povo. Assim te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Irmãos, por que será que Jesus orava tanto? As grandes decisões que o Senhor Jesus Cristo tomou foram depois das extensas orações. Ele escolheu os seus discípulos e passou a noite inteira orando ao Pai. Quem sabe, mas ele não é o próprio Deus? Então ele estava orando para ele, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se ele é Deus que se fez carne, por que ele orava para falar com ele mesmo? Meu filho fez essa pergunta um dia para mim, fiquei pensando. Mas, olha bem, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, para tomar uma grande decisão, ele orava. E orava muito. Por que ele orava tanto? É porque ele precisava muito? É porque nós temos esse conceito. Se eu preciso muito, eu tenho que orar muito. Eu estou com um grande problema, então vou fazer uma campanha de oração. E aí eu oro muito para poder obter alguma coisa. É que nós oramos para ter alguma coisa. Ele ora para relacionar. Falar com o Pai. Já tinha intimidade, é uma coisa natural para ele. Nós é que encaramos de forma diferente, temos conceitos diferentes. E nós oramos para obter alguma coisa. Na verdade, ele orava para servir, nós oramos para ser servido. Então, irmãos, olha bem,
eu gostaria de falar com os irmãos sobre os 3 pilares. Eu que inventei isso, não está na Bíblia. Os 3 pilares da servidão. Os 3 pilares da servidão, no meu ponto de vista, você pode talvez ter 4, 5, 10. Eu escolhi 3. Escolhi 3 para nós meditarmos hoje na palavra de Deus. Os 3 pilares da servidão. Então você chega a Deus, você relaciona com Ele e você toma decisões. É um pilar de servidão. Você quer servir a Deus do jeito que Ele quer? Essas 3 são fundamentais. Você chega a Deus, Ele chega a você. Eu conheço pessoas que querem bênção, mas não vai para a campanha, querem bênção, mas não vai para a oração, querem vitória, mas não jejua, não renuncia, não faz muito por merecer. Ele falou, chegai-vos a mim e chegarei a vós. Então a primeira coisa é você aproximar dele. Aproximar dele, se você vai para o culto, se você vai para a campanha, se vai para o joelho no seu quarto, se você vai, mas tem que ir, tem que fazer, porque se você chegar, ele chega a você. Então a primeira coisa, chegai-vos a Deus, chegará a vós. Essa é a primeira lição, primeiro basilar da servidão. O segundo, a segunda base da servidão é você comunicar e relacionar com ele. Porque, irmãos, como, por quê, de que forma você relaciona com ele ou comunica com ele? Porque não tem como ter relacionamento sem comunicação. Eu vou relacionar com meu amigo aqui, meu irmão, eu tenho que falar com ele, tem que falar comigo. Então, o relacionamento depende da comunicação. Tem pessoas que não têm bons relacionamentos porque não sabem comunicar. Tem pessoas que não têm bom relacionamento porque não sabem ouvir nesse relacionamento. Porque é uma comunicação, um fala, outro ouve, um ouve, outro fala. Mas tem pessoas que oram a Deus, só elas falam. E vai falando, Senhor, eu quero isso, mais isso, Senhor, eu preciso disso. E vai colocando Deus na parede. Deus fica assim, eu quero falar também, meu filho, eu posso? Pessoas têm que ouvir também numa comunicação, mas as pessoas só querem falar na oração. E a gente fala com tudo, irmãos, numa oração. Você fala com tudo. Você fala com Deus. Você fala eu falo com a palavra. Eu sei que é uma coisa meio de louco, mas eu já ensinei para alguns irmãos e eles tiveram sucesso. Falar com a palavra. Opa, escapou aqui. Isso aqui não aguenta, não. Falar com a palavra, por exemplo, eu pego a Bíblia. Eu posso ler a Bíblia, Deus falando comigo por essa palavra. Eu posso falar com a palavra. E começo. Ele é a própria palavra, o verbo que se fez carne. Ah, Senhor, o Senhor escreveu isso aqui, Senhor. O Senhor pode me dar entendimento do que o Senhor quer dizer com isso, Senhor? Ah, Senhor, o Senhor falou mais isso aqui, Senhor. Ah, Senhor, quer dizer, eu estou falando com Ele. Eu poderia somente ler. E só ele falar comigo, mas a comunicação é via de mão dupla. Eu falo com ele, ele fala comigo. Então eu estou falando com ele, eu tomo Deus em sua palavra e começo a falar com ele, porque eu estou fazendo uma oração. Eu posso fazer uma oração falando com ele aquilo que ele falou comigo. Eu vou falar com ele aquilo que ele fala comigo. Então eu falo com Deus pela sua própria palavra. E eu pego na minha oração, ponho as minhas palavras e falo com ele, porque a minha palavra não tem poder, mas a dele tem. Então eu pego a dele e falo com ele. Você acha que ele não fez isso? Você acha como é que ele fez lá no deserto? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele foi lá e pegou a palavra de Deuteronômio 8:3, pegou, está escrito. Ele falou com Satanás a palavra que Deus já tinha falado. Eu posso falar com você a palavra que ele já falou que está aqui. Posso falar com ele através de oração a palavra que ele já falou. E posso falar com as circunstâncias e com os objetos. Raimonivaldo, o senhor está ficando louco? Eu não já ensinei para os irmãos. Ele falou com a figueira. Nunca mais como alguém fruto de ti. Ele falou com o vento, cala-te. E se ele falou, e o que ele falou é palavra, por que eu não posso usar a palavra para falar com as coisas? Então, eu posso orar, porque quando ele fala comigo, ele não está orando. Oração é você e eu falando com ele. Quando ele fala conosco, ele está ministrando. Porque ele não pede numa oração como nós. Ele ordena. Deus não pede nada. Ele ordena. Ele é autoridade. Ele é soberano. Ele é Deus. Nós somos servos. Ele fala, ele ordena. E nós obedecemos e oramos. Olha bem, irmãos. Então são 3 pilares da servidão. Primeiro, chegai-vos a Deus, chegará a vós. Tiago 4:8. Segundo Crônicas 7:14. Comunicação e relacionamento. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, deixar a sua vontade para fazer a vontade dele, orar, falar com ele, buscar a face dele e se converter, tomar uma decisão de assumir as regras dele, assumir os mandamentos, os estatutos, os juízos, tudo, você se submeter, converter seus maus caminhos, então eu, teu Deus, vou te ouvir do céu, eu tenho um relacionamento.
Teve uma comunicação através da oração. E eu vou ouvir dos céus. Ou seja, se você falou na oração e ele te ouviu, é comunicação e relacionamento. Então esse versículo encaixa bem. Em comunicação e relacionamento. Eu ouvirei dos céus, depois vou perdoar os seus pecados, depois eu vou sarar até, eu vou fazer um milagre. Então você, os basilares da boa servidão. Você vai chegar a Deus, aproximar dele, você vai comunicar e relacionar com ele, e terceiro, você vai tomar decisões certas. Porque tem pessoas que chegam até a comunicar com Deus, chegam até a ouvir Deus, mas não tomam as decisões certas. Então assim, peraí, deixa eu ver aqui. Deus, sempre falo isso. Deus vai falar comigo. Eis que assim que te digo, conserta Deus, Deus não falou comigo ainda. Tá ao outro lado da sua face, não é comigo ainda. Eis que eu te dou vitória. Oh, glória a Deus, o Senhor falou comigo, Senhor, é isso mesmo. Deus falou, Manivaldo, Deus falou comigo hoje. Está entendendo? Não é assim que funciona. Tudo na Bíblia serve para você. As correções, as exortações, tudo, a instrução, tudo serve para nós. Tudo é alimento para nós. Mas, irmãos, se você seguir esses 3 basilares, chegar-vos a Deus, você aproxima dele, porque você vai para a igreja, você vai para o joelho, você vai para a campanha, você vai para o jejum, tudo é aproximar dele, porque está de acordo com a palavra dele. Então você cumpriu a palavra dele, você aproxima dele, você comunica e relaciona com ele, e depois você toma as decisões certas. Quais são então, irmãos, irmão Nivaldo, as decisões certas que eu devo tomar? Toda aquela que Deus é glorificado. Toda aquela que Deus é glorificado. O que você está fazendo lá no seu serviço, Deus está sendo glorificado? Certo. O que você faz lá na sua casa, Deus está sendo glorificado? Está certo. Quando é que Deus está sendo glorificado? Quando suas atitudes estão de acordo com a palavra. Está dentro da Bíblia? Deus é glorificado. Está fora da Bíblia? Deus não é glorificado. Decisões certas é aquela que Deus é glorificado. Então, irmãos, vamos entender uma coisa. Lucas 6,12 diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. Olha só, Jesus orando de novo. Mas como se você analisar cada detalhe da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, você vê que os grandes homens de Deus tinham um momento grandioso de intensa comunicação com Deus através da oração. Uma comunicação sincera, que você rasgava seu coração diante dele. Senhor, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Sendo sincero com Deus, sou falho. Transparente para com Deus, porque Ele sabe de tudo e vê tudo. Não tem como escapar dos olhos do Senhor. Então seja sincero. Aí ele diz assim, que ele foi para orar. E quando já era dia, Lucas 6,13, e quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, e que também deu o nome aos apóstolos: Simão, da qual também se chamou Pedro, André e seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. O que eu quero dizer com isso, irmãos? São decisões importantíssimas, porque foram esses homens que deram início à igreja primitiva, deram início às primeiras missões, que converteram outros, que esse evangelho chegou até nós. Se esses homens não tivessem obedecido exatamente o que Jesus mandou, não daria certo. Você não era crente hoje, você não servia a Deus, não estaria salvo hoje. Olha como foi muito importante a oração que ele fez a noite toda para escolher 12 apóstolos. Escolheu homens iletrados, homens que não tinham crédito nenhum na sociedade, eram pescadores que ninguém dava crédito, não eram nada para a sociedade. Mas tudo foi decidido na base da oração, na intimidade, na comunicação, no relacionamento com o Pai. Sabe, irmãos? E você precisa tomar decisões na sua vida, e você está baseado na oração. Você está realmente orando de verdade? Você está falando com Ele, tem certeza que Ele está te ouvindo? E você tem certeza que o que está ventilando no seu ouvido, no seu coração, são respostas de Deus mesmo? Você está obtendo resposta pela palavra? Ou você está tendo algum sentimento no seu coração? Como é que Deus está falando com você? Como é que está esse relacionamento? De que forma que Ele fala com você? Aqui em Mateus 14:22, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, quando despedia da multidão. E despedida da multidão, subiu ao monte para orar. Nós sabemos que antes disso,
Sabemos que depois disso ele chegou aproximando, andando sobre as águas. Um grande milagre, um grande sinal. Ele levitou e andou sobre as águas. A gente prega isso todo dia, a gente sabe que ficou natural para nós, né? Jesus andou sobre as águas. Sim, mas, irmãos, andar sobre as águas não é qualquer um que anda sobre as águas. Não é qualquer um que levita. Sabemos que temos alguns homens de Deus que chegaram a levitar, sabemos disso. E foram tirados fotos, comprovado que eles levitaram. Aqui no Orvalho da Manhã, quando era aquela casinha não era igreja assim, era uma casinha de tábua assim, nos fundos, e os irmãos oravam todo dia meio-dia, ele orava todo dia meio-dia. A irmã Rita Polese, ela conta que alguns irmãos chegavam a sair do chão de tanta oração. Eu sei que é difícil para a gente entender isso e assimilar isso, porque não é normal a gente ver isso todo dia, mas eles falam que são pessoas de respeito. Eles saíram daqui e foram para uma vigília na Cidade Alta. Saíram aqui do Orvalho da Manhã, foi uma vigília na Cidade Alta. E 2 rapazes numa moto, o que estava na garupa estava armado. Estava indo 3, se não me engano, 3 ou 4 irmãos. Estava o irmão Polese, a irmã Rita Polese, mais os 2 irmãos, se não me engano. E o que estava na garupa atrás virou com a arma assim, deu um tiro no meio deles. Não sei se o senhor sabe disso, irmão Márcio. O senhor ficou sabendo disso, né? Aí bateu o projeto aqui e caiu no chão. Aí eles pegaram o projeto assim amassadinho e levaram para a igreja para dar o testemunho. Irmãos, são coisas de quem tem intimidade com Deus, vive uma vida de oração, uma vida de comunicação com Deus, uma vida de renúncia, uma vida de preço pago ao Senhor. Então, irmãos, primeiro passo, chegai-vos a Deus, aproximar de Deus. Segundo passo, comunicação e relacionamento. Terceiro, tomar decisões certas. Tomar decisões certas. Porque, irmão, às vezes não adianta eu fazer um propósito que não seja da vontade de Deus. Deus quer que eu vá evangelizar no hospital, mas eu quero entregar folheto na esquina. Deus quer que eu vá orar nos presídios, mas eu quero ir evangelizar no centro de recuperação. Quer dizer, será que o que eu estou fazendo é realmente o que Deus quer que eu faça? Será que eu tomei decisões certas? Porque, irmãos, a nossa vida é uma vida de decisão e escolhas. Nós escolhemos o que nós plantamos. Você é formado professor, você plantou, estudou para ser professor. Você é médico, você plantou, estudou, se esforçou para ser médico. Hoje, o que você é hoje é resultado de decisões anteriores que você tomou. Então, o que eu quero ser daqui a 5 minutos depende do que eu vou plantar agora. Depende das decisões que eu vou tomar agora para saber. Irmão, sou eu que decido. Ah, mas não é Deus que decide tudo? Sim, mas conforme as minhas decisões. Por que eu mudei isso aqui daqui para cá? Porque eu quis. Por que isso aqui agora está aqui? Porque eu tirei daqui para cá. Eu plantei, agora eu colho aqui. Então, eu tenho que entender uma coisa. Eu posso tomar decisões na presença de Deus, ou então, muito mais do que isso, com a resposta de Deus. Com a decisão dele. Eu não queria isso aqui, mas ele falou, Nivaldo, muda para lá. E, sim, Senhor, pai, eu queria aqui, mas como o Senhor quer lá, então vou fazer o que o Senhor quer. Jesus, a parte humana dele, disse assim, Senhor, se puderes, passa de mim este cálice, era cruz, mas contudo, seja feita a sua vontade. Ou seja, ele veio para fazer a vontade do Pai. O que você quer é o que Deus quer? O que eu e você queremos é o que Deus quer para nós? Olha bem, irmãos, o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, e ele veio, repreendeu o vento, e disse, vento, cala-te, mar, aquieta. Jesus, porém, falou logo, dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, não tenha medo, porque se você aproximou de mim, se você relaciona e comunica comigo, se você tomar decisões certas, não tenha medo, porque eu estou no barco da sua vida. A sua decisão será pautada conforme a minha vontade, mas tem que ter esses 3 basilares. Tem que chegar a Ele, tem que comunicar e relacionar com Ele, e tem que tomar a decisão certa. Segundo a vontade do Senhor. Por que o Senhor Jesus Cristo orava tanto? Por quê? Porque ele tinha problemas como nós? Por que Jesus orava tanto? Porque ele tinha uma vida complicada como a nossa? Por que será que ele orava tanto? Porque ele precisava de alguma cura? Ele precisava de alguma coisa material? Por que ele orava tanto? Por que ele orava tanto? E nós oramos porque estamos cheios de problemas. Que problemas que Jesus tinha? Não ser, ele tinha sua missão, a cruz, e vencer, ressuscitar no 3º dia, vencendo a morte. Tinha sua missão. Mas pensa bem, irmãos,
o que Jesus queria não é o que nós queremos. O que ele queria era relacionamento, nós queríamos solução de problemas. Nós queremos solução de problemas. Jesus queria relacionamento com o Pai e com as pessoas. Em forma de ele, com o Pai e com as pessoas. Então, irmãos, o Pai dava para ele a agenda do dia, isto é, um relacionamento. Porque ele falou assim, aquilo que o Pai fala para eu fazer, eu faço. Então, ele fazia o que o Pai queria. Então, ele relacionava um relacionamento de submissão total. A Bíblia diz que ele se humilhou até a morte. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não tem por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de homem e se humilhou até a morte, e morte de cruz. E Deus o deu um nome, exaltou soberanamente, dando um nome que é sobre os nossos. Primeiro ele se humilha, depois o Pai o exalta, dando um nome que nem no céu tem um nome acima desse nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, acima desse nome, no qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, antes dele receber esse nome todo poderoso, esse nome, ele se humilhou, tomou a forma de homem, se destronou. Então, por que Jesus orava tanto então? Porque ele queria algo nessa terra? Ele queria algo dessa terra? Enquanto nós ficamos apegados a essa terra e querendo como primazia coisas aqui dessa terra, nós nunca teremos uma intimidade, uma comunhão necessária com Ele. Mas quando o céu é prioridade para nós, demais coisas Ele pode dar. Nós oramos porque nós temos pecados a confessar. Jesus tinha pecado para confessar? Nunca pecou. Nós oramos para pedir perdão, mas Jesus não pedia perdão nas suas orações. Qual era o verdadeiro sentido de tantas orações que ele fazia? Noites inteiras orando. Por quê? Quando descobrimos que a verdadeira realidade das orações de Jesus era aproximar mais do Pai, e aproximar mais das pessoas, e do Pai das pessoas, quando nós entendemos isso, a sua intimidade ela vem naturalmente, ou sobrenaturalmente, ela vem e você consegue com o Pai aquilo que você precisa. Ou seja, os grandes homens de Deus, que conseguiram milagres, sinais da parte de Deus, tinham profunda intimidade com o Pai. Ou seja, muitas horas conversando com o Pai, muitas horas comunicando com o Pai, muitas horas relacionando com o Pai. Ele falou assim, lá em João 8:29, aquele que me enviou está comigo, ele não me tem deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. A comunicação, ou seja, a verdadeira bênção da oração respondida é o resultado de uma comunicação intensa e profunda com Ele, de uma aproximação constante, de um relacionamento de intimidade, de comunhão, de sinceridade, de transparência com Ele, de você se abrir para Ele mesmo, de você chorar aos pés dEle. Nós estamos obcecados por solução de problemas, e Ele era de relacionamento, Ele era de comunicação. Um Deus conosco, que está em nosso meio. Jesus não fazia planos para si mesmo, já estava programado o que Ele tinha que fazer, mas Ele fazia a vontade do Pai, e o Pai revelava a agenda dEle para aquele dia. Convém que eu vá, para que senão o Espírito não será enviado. Convém que eu trabalhe enquanto é dia, por chegar à noite que ninguém poderá trabalhar. A minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai. Tudo era vontade do Pai. Tudo era vontade do Pai. Tudo era só do Pai. Não tinha nada do eu nele. Tudo era vontade do Pai. Se você tiver uma vida de comunicação com Deus, em que tudo é vontade do Pai, você terá a intimidade necessária para ter as respostas das orações. A Bíblia diz, irmãos, que aconteceu que quando estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, nos ensina a orar. Um dos discípulos disse: Senhor, nos ensina a orar. Eles perceberam, o segredo dele é a oração. Claro que os discípulos viram demônios expulsos, os discípulos viram cegos enxergando, surdos falando, mudos ouvindo, mudos falando, surdo ouvindo, viu leprosos sendo limpos, purificados, viu mortos sendo ressuscitados. Ele viu tudo isso, mas não pediram: Senhor, nos ensina a expulsar demônio. Não, eles pediram: Senhor, nos ensina a orar, porque se nós soubermos orar como o Senhor ora, teremos tudo com o Pai.
Não vai faltar nada para... O segredo dele é a oração. Eles perceberam isso. E ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então eles sabiam que João era um exemplo de oração. Se João ensinou aos discípulos, o Senhor também pode nos ensinar como falar com o Pai, de que forma falar com o Pai, quando falar com o Pai, por que falar com o Pai. Nos ensina como falar com o Pai. Nos ensina a comunicar, a relacionar com o Pai. Como João também ensinou, ensina para nós também. Eles sabiam orar. Mas eles queriam praticar uma oração correta. Uma oração profunda, de intimidade. Não somente uma oração diária de repetições de palavras, de vãs repetições, não. Eles queriam entender a oração de Jesus com o Pai. Eles queriam que, assim como o Pai falava com ele, eles queriam que o Pai também falasse com eles, os discípulos. Mateus 7,7 diz assim: pedir, dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-vos-á. Nós aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que aproximam de Deus creiam que Ele existe, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Nós aprendemos que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Você orar crendo é diferente de você orar não crendo. Tudo o que pedis em oração, crendo receber, tê-lo-eis. A oração sem fé não tem efeito. A oração sem acreditar, sem confiar, sem ter uma segurança no Senhor, não tem efeito. O sucesso da oração é permanecer nele e na sua palavra. Esse é o sucesso da oração. Porque se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Em João 15,7. Se vós estiverdes em mim, então 1 João 2,6, aquele que está em mim deve andar como ele andou. Então se nós estamos andando como Jesus andou, estamos orando como ele orou, certamente teremos nossas respostas. Certamente teremos nossas respostas. Deus está disponível 24 horas por dia para te ouvir na sua oração. Devemos vincular a nossa oração com a pureza do nosso coração. Quando você vai orar com um coração que não está tão puro, a sua consciência te condena. Se o nosso coração não nos condena, não temos consciência limpa diante de Deus, nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e tudo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Porque esta é a confiança que temos nele. Se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, eu não posso ter nada me condenando. A minha consciência tem que estar limpa, meu coração tem que estar puro. Porque senão minha oração, eu não vou com confiança ao trono da graça. Eu vou duvidando, eu vou me acusar, porque minha consciência está acusando. Você ainda faz isso, você ainda faz aquilo. Então não adianta. Eu tenho que primeiramente, antes de orar, eu tenho que me purificar primeiro. Da mesma modo, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Porque Salmo 66:18, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Que adianta uma oração que Deus não ouve? Que comunicação é essa que Deus não ouve? E se não tem a comunicação devida, não tem o relacionamento necessário. Não tem. E eu preciso da comunicação, do relacionamento, para eu tomar decisões certas. Conheço muito crente, conhece a Bíblia toda, tem vários cursos aí de teologia, mas não obedece, não submete, não se humilha. Os irmãos sabem o que eu estou falando. E conhece a Bíblia mais do que eu, mas não submete. Como eu conheço irmãos que não conhecem quase nada da Bíblia, mas estão dispostos todo dia a aprender e obedecer, aprender e obedecer, aprender e obedecer. Que você não vê no comportamento dessa pessoa nada, absolutamente nada contrário à Bíblia, mesmo sem conhecê-la, só pelo Espírito Santo. Como aconteceu com o irmão Moacir, cheio do Espírito Santo. Mas não tinha leitura, não sabia ler e escrever. Mas convido atento, todo dia aprendi uma coisa. Novo convertido, amar. Então, irmãos, olhe bem. Quando eu vou para a oração com o coração sujo, é uma coisa. Quando eu vou para a oração com o coração puro diante de Deus, eu vou com confiança, porque não tem nada para me acusar, nada para me condenar. Eu vou com confiança, aumenta a minha fé.
Por isso que a oração com fé sarará o doente. A oração com fé é diferente. Só que não é uma fé só de teoria, é uma fé de prática, porque a fé sem obras é morta. A fé que você não vive essa fé é morta. Mostra para mim a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque a fé sem obras é morta, disse Tiago. Então, irmãos, Deus não ouve a oração de alguém com coração mau. Trata primeiro dessa maldade, trata primeiro desse pecado, trata primeiro, depois você vai orar, irmãos, porque senão Deus não vai ouvir. Qual que é o propósito das petições que nós fazemos? Qual que é o propósito? Vai crescer o reino dos céus? A obra de Deus vai avançar? Porque pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastar em vossos deleites, na sua oração. Só sua vontade está tendo valor. Será que a vontade de Deus está tendo valor nas nossas orações? Irmãos, olha bem, tudo que eu vou pedir que é para essa terra, para esse plano da terra, tudo que eu vou pedir que é para o meu ego, para o meu eu, se Deus não está no negócio, como é que Ele vai nos ouvir? É claro que nós ouvimos na Bíblia Sagrada diversos tipos de orações. Diversos tipos. Já falei com os irmãos aqui várias vezes isso. Fico encantado quando vejo a oração de Abraão, que é aquela oração educada, pedindo, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Senhor, se é que eu posso lhe pedir só mais desta vez, me perdoa a importunação, Senhor. Se tiver pelo menos 15, se tiver 15, eu livro. Senhor, me perdoa, Senhor, só mais desta vez, Senhor. Se tiver pelo menos, sabe, um cuidado para poder falar com o Todo-Poderoso. Mas como diz a expressão, que a gente não costuma nem falar aqui na igreja, poste urinando no cachorro, ou seja, tem pessoas que querem ordenar Deus para fazer. Não, o senhor vai ter que fazer, porque o senhor vai ter que fazer, mandando em Deus, sendo deselegante com Deus, deseducado com Deus, como se você mandasse nele. Tem pessoas que pegam o Senhor Jesus, colocam uma caixinha em papel e dominam, vai ter que ser assim. Não, não é assim não. Não é Ele que submete a nós, é nós que submetemos a Ele. Nós temos a oração de propósito, como a Diana, que fez um voto com Deus, tomando decisões, que nem eu falei para você, tomar decisão certa. Você acha que eu não vinha orando já há anos? No dia que eu fiz uma oração, tomando decisão certa, Deus atendeu. Se me deres um filho, eu o darei, será para a sua glória, por toda a sua vida. Uma oração com voto, com promessa, com propósito. Nós temos oração de quem tinha crédito com Deus e quem ainda não tinha. Ezequias tinha crédito, naquele período Ezequias tinha crédito com Deus. Se servir te lembrar que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. Como é que Deus não vai ver uma oração dessa? Ou seja, todo mundo estava na gandaia, eu estava fiel. Todo mundo foi para os prazeres do mundo, eu fui para a igreja. Todo mundo estava na mentira, eu estava na verdade. Então eu não estou pedindo para viver, assim, a profecia do profeta é para a morte. Mas não estou pedindo para... Eu estou só pedindo para o Senhor lembrar do que eu estou fazendo. Não esqueça. Deus não pediu para viver. Senhor, não quero morrer. Eu repreendo o espírito da morte. Não teve nada disso na oração dele. Se servir te lembrar que andei de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos, eu rosto para a parede, chorou abundantemente. Deus o quê? Volta lá, diga para Ezequias, chefe do meu povo, ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas. Ao terceiro dia subirás a casa do Senhor, este sararei, darei mais 15 anos, livrarei você da Síria. Deus, ele não pediu na oração dele para livrar do povo da Síria, do exército da Síria, não pediu nada disso, mas Deus deu tudo isso. Igual Salomão, só pediu sabedoria, Deus deu um monte de coisa, deu sabedoria, deu riqueza, deu um monte de coisa. A oração que Deus quer ouvir. Por que eu vou orar uma oração que Deus não quer ouvir? Porque se eu conheço o meu pai aqui na terra, e eu preciso de 50 reais, eu vou chegar, ô coroa, dá 50 aí. Eu vou chegar, eu vou abraçar ele. Tem que ter estratégia para aproximar. Benção, pai, aproxima. Como é que está o senhor? Como é que foi o seu dia hoje? As pessoas querem aproximar de Deus sem estratégia. Querem falar com Deus se não for pela palavra. Quer falar com Deus, sabe, irmãos? Para você chegar ao Pai, você vai por Jesus.
Que ele falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. E para chegar até Jesus, através da palavra. Ué, eu falei sobre, você lê aquele livro Oração Intercessória, do americano Dutton Schultz, ele diz lá que a oração intercessória é diferente. Olha o que ele fala. Jesus está à destra de Deus Pai. Deus Pai está à esquerda. E ele falou, ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por Jesus. Então, ele entende assim, quando alguém está orando, é como se Jesus se levantasse do trono e passasse na frente, porque ninguém pode chegar ao Pai senão por Jesus. Então nossa oração devia ser assim, Senhor Jesus, me permita acessar ao Pai. Deveria ser nossa oração assim, porque ninguém vem ao Pai se não passar por Jesus. Pai, eu venho no nome de Jesus falar contigo, no nome de Jesus, sem Ele, sem passar por Ele, não chega ao Pai. Então é como se Jesus levantasse e não deixasse a oração chegar direto ao Pai. É isso que você quer, meu filho? Você quer no Jardim Ubatã, em Cuiabá, e você está precisando disso? Tá. Realmente, eu prometi, quando estava na terra, eu prometi que se pedisse meu nome, eu faria. Só um pouquinho. Pai, quando o Senhor me enviou lá na terra, o Senhor me deu as suas palavras que eu falei para eles, que ninguém viria a ti se não fosse por mim. E Ele está me pedindo isso que o Senhor prometeu que daria. Está concedido. Aí Jesus, está concedido. A intercessão. Você e eu podemos interceder pelas pessoas, mas para chegar até o Pai, tem um mediador, há um intercessor, um juiz, um justo, somente um intercessor. Há só um mediador entre Deus e os homens, somente um, Ele, Jesus Cristo, o justo. Só Ele, mediador. Ninguém vem ao Pai se não passar por Ele. Ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Nós temos diversos tipos de orações. Nós temos orações com disciplina, como Daniel, 3 vezes por dia, podia chover canivete, 3 vezes por dia ele estava ali orando. Nós temos orações em que a pessoa cumpre toda a palavra, depois requer de Deus na oração que cumpriu a palavra. Como a oração de Elias, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, manifesta que tu és Deus em Israel, e que eu fiz, ou seja, mostra para esse povo que eu fiz tudo conforme a tua palavra. Uma oração em que você confirma que a sua obediência foi desde o começo. Nós temos orações em que as pessoas somente adoram e glorificam o Senhor, que não tem uma lista de petições. Nós temos orações que é só para exaltar o Senhor. Temos orações que é só para sentir a presença de Deus. E temos orações de entrega, em que você oferece para fazer algo para Deus. Por isso que tem pessoas que oram e nada acontece. E tem pessoas que oram e muita coisa acontece. Vamos ficar em pé?